Todos com a paz do Senhor? Me ouvem bem? Acho que ninguém me ouviu. Me ouve bem? Amém. Confesso que estou muito feliz com Deus de estar aqui nessa noite. Eu acho interessante que na manhã de ontem, logo quando eu me levantei, falei: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de acordar. Muito obrigado. Porque para nós, a gente tem uma sensação de que só porque as coisas acontecem todos os dias, elas são normais. Elas não têm esforço nenhum. Quer um exemplo disso? Respirar. Nós imaginamos que o ato de respirar, ele é um ato tão simples, ele é um ato tão tranquilo. Mas de um ano para cá, de um ano e meio para cá, com essa questão da Covid, nós estamos conseguindo entender e perceber que respirar não é tão simples quanto parece. Haja vista que muitas pessoas elas precisam ficar internadas, porque não conseguem respirar sozinhas. E na manhã de ontem, ainda falando com Deus, falando: Senhor, obrigado por acordar. Obrigado, Senhor, por respirar. E sem a ajuda de qualquer tipo de aparelho externo. Só os aparelhos que o Senhor me deu já são suficientes. E o Espírito Santo ainda falando comigo na manhã de ontem, falou da seguinte forma: Daniel, eu sou um Deus de oportunidades. É sobre isso que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, pregar nessa noite. Ainda sentado, curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te exaltamos e nós também te bendizemos, porque o Senhor é fiel. Como nós somos gratos por esse privilégio, por essa dádiva de estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Porque certamente haveria outros lugares a qual nós poderíamos estar, mas sem dúvidas nenhum se compara com estar aqui na Tua presença, ó Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo amor, obrigado, Senhor Jesus, porque as Tuas mãos, elas continuam estendidas em nossa direção, ó Pai amado, e nos trazendo bênçãos extraordinárias. A sua palavra, ela nos diz que o homem ele não tem nada se do alto não lhe for dado, ó Pai. Então que do alto recaia dos céus tudo aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo, no coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco. É o que nós te louvamos e também nós te agradecemos. Amém e amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, só para a gente ter como referência o texto que nós lemos como leitura oficial, profeta Isaías, capítulo de número 53, nós leremos o versículo de número 4. Isaías 53, a partir do verso de número 4, que diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Esse texto aqui, só para nós termos como base, que é um Deus de oportunidades. Agora, no período da tarde, anotando alguns versículos e anotando algumas referências, para falar a respeito de oportunidades, eu quero falar de 4 casos de oportunidades. Nós poderíamos passar o resto da noite aqui falando de outros, de pessoas que tiveram em Jesus a oportunidade de um recomeço. A primeira pessoa, o primeiro personagem a qual eu quero falar é da mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos a história, nós já ouvimos pregações a respeito disso. Talvez você que tenha vindo para a igreja a primeira vez e nunca ouviu essa mensagem, a palavra do Senhor vai nos dizer que havia uma mulher que ela há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Há 12 anos ela perdia tanto sangue, mas tanto sangue, que a levou a gastar todos os recursos financeiros com médicos, com hospitais da época, procurando pessoas que eram referências nesse assunto, a fim de tentar resolver o seu problema. A palavra do Senhor vai nos dizer, através do evangelista Mateus, que aquela mulher gastou todos os seus recursos tentando uma melhora para a sua vida, tentando uma melhora para a sua saúde.
a tal ponto que esgotou todos os seus recursos, mas o problema ainda estava com ela. E aquela mulher, ouvindo falar que Jesus estava passando, ela simplesmente ignorou todo o protocolo sanitário daquela época, e o protocolo sanitário era: uma mulher que tivesse o fluxo de sangue, ela teria que viver longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, longe dos seus parentes, ela tinha que viver longe do arraial onde ela vivia, da aldeia onde ela vivia, ela tinha que viver em lockdown, essa palavra está na moda, ela tinha que viver em isolamento social completo. E aquela mulher, ela já não estava mais há 12 dias dessa forma, ela estava há 12 anos. Mas quando ela escuta falar que Jesus estava passando pela circunvizinhança, aquela mulher, ela ignora o protocolo sanitário, ela vai no meio daquela multidão, talvez o odor de sangue já estava exalando ali no meio daquela multidão, mas ela não levou isso em consideração. Ela simplesmente começou a pensar: se eu quiser tocar no ombro de Jesus, eu não vou conseguir. Se eu quiser tocar, talvez, no peito de Jesus, eu não vou conseguir. A circunstância física na qual eu me encontro, a mais fácil de que eu vou conseguir tocar em Jesus, é se eu for me arrastando e tocar na orla dos vestidos de Jesus. Talvez na cabeça de muitos de nós, tocar na orla dos vestidos de Jesus, ou das vestes de Jesus, seria para nós uma coisa meio fora de cogitação. Eu digo fora de cogitação porque nós imaginamos que para receber o milagre, nós precisamos tocar no cabelo de Jesus. Nós imaginamos que para receber o milagre, nós precisamos tocar nas partes mais altas de Jesus. Mas o segredo para recebermos o milagre é tocar nos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus é o lugar mais alto que um ser humano pode estar. Há quem diga que o lugar mais alto que um ser humano poderia estar é no Monte Everest. Há quem diga que o lugar mais alto que uma pessoa poderia estar é uma das torres lá de Dubai, que é uma das mais altas do mundo. Mas espiritualmente, o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. Aquela mulher, eu acho interessante que o evangelista Lucas, o médico Lucas, ele vai escrever a respeito dessa mulher também. E ele vai dizer assim que aquela mulher, ela saiu com um propósito da casa dela: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu sairei curada. Esse propósito que moveu aquela mulher no meio daquela multidão, fez com que ela talvez se arrastasse e tocasse na orla do vestido de Jesus. E eu acho fascinante essa passagem por um ponto especial. O ponto especial é que Jesus estava cercado de uma grande multidão. Todas as pessoas estavam apertando Jesus. E quando aquela mulher, ela toca na orla das vestes de Jesus, o próprio Mestre, o Todo-Poderoso, ele solta uma palavra, e a palavra que Jesus diz é: quem me tocou? Isso eu acho interessante, eu acho fascinante. Porque a resposta dos discípulos para Jesus foi: Mestre, tem tanta gente aqui. As pessoas, elas estão te apertando porque o Senhor é uma celebridade. Porque o Senhor aqui é conhecido, todos querem te ver, todos estão te apertando. A resposta de Jesus para aqueles discípulos foi: eu não estou simplesmente perguntando quem foi que me apertou, eu estou querendo saber quem foi que me tocou. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa que é uma oportunidade que você e eu nós temos, não é de apertar Jesus, mas é de tocar nas vestes deles e ser curado. A oportunidade que nós temos não é, talvez, de abraçar Jesus, mas basta um toque que você dê nas vestes dele e o milagre vai acontecer. Basta que essa pequena oportunidade de você relar nas vestes de Jesus e o milagre ele vai acontecer de uma forma completa. Aquela mulher não precisou apalpar Jesus, aquela mulher não precisou abraçar Jesus, aquela mulher simplesmente precisou, talvez se arrastando, tocar nas vestes de Jesus e o milagre ele aconteceu. Aquela mulher que há 12 anos já não entrava mais na sua casa, há 12 anos já tinha perdido os seus recursos, mas bastou um toque nas vestes de Jesus e a oportunidade de um recomeço na vida daquela mulher aconteceu. Nós esperamos, ou nós imaginamos muitas vezes, que a oportunidade de um novo recomeço na nossa vida, ela vai vir quando nós estivermos assim como Nicodemos, só Deus, só Jesus e nós. Mas rompa a multidão em nome de Jesus e toca nas vestes dele.
Rompa com até mesmo os seus limites. Aquela mulher, eu acabei de falar para vocês que ela passou 12 anos perdendo sangue, tendo uma hemorragia, tendo seu fluxo de sangue. Talvez ela já não tinha mais força física nem sequer para ficar em pé. Talvez as pessoas que estavam ali diante daquela multidão, vendo aquela mulher, ela deve ter recebido alguns pisões de leve, para ser bem simpático. Mas aquilo não foi o suficiente para que fizesse aquela mulher desistir do milagre que ela tem, que ela recebeu. Acontece que muitos de nós, quando nós ouvimos alguém pregar e falar assim, que nós temos que muitas vezes até nos arrastar, mas nós não devemos parar até que nós alcançamos o milagre, a gente começa a imaginar, mas quem está pregando não sabe o que eu estou passando. Não sabe. Talvez a pior humilhação de um ser humano é ter que se arrastar diante de uma multidão. Talvez. Mas aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, e é interessante que a tradição, a lei mosaica dizia que uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém e não podia tocar em nada. Porque se ela tocasse em alguém ou tocasse em alguma coisa, ela tiraria a pureza daquilo e traria uma impureza para aquilo. Quando ela toca nas vestes de Jesus, olha que fascinante, não foi Jesus que ficou impuro, foi aquela mulher que ficou limpa. Se você tocar nas vestes de Jesus, os seus pecados não vão afetar a santidade de Jesus. Mas quando você de joelho, prostrado, arrastado, eu não sei, tocar nas vestes de Jesus, é a pureza de Jesus que vai te purificar de todo o pecado. É o sangue de Jesus que vai te purificar de todo o pecado. É a beleza e a grandeza de Jesus que vai te colocar em um nível a qual você nunca antes pensou que estaria. E eu não estou dizendo de estar melhor ou pior do que alguém. Eu estou dizendo de estar melhor do que você estava antes. É à medida que você vai procurando tocar Jesus, que você vai reconhecendo o tamanho que é o seu pecado. Eu acho interessante uma mulher que, as mulheres que lavam roupas, elas colocam uma roupa branca de molho, elas, até depois de deixar um tempo de molho, elas enxagam, olham e falam, nossa, como ficou branco. Aí ela vai para um determinado lugar, aí chega uma pessoa com uma camisa nova, que está mais branca do que aquela achou que estava branca, ela fala, nossa, minha camisa está meio amarelada. Por que eu estou dizendo, fazendo essa analogia de uma mulher ou de uma pessoa que lava roupa e tem as roupas brancas? Eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas acham que elas não estão perdidas, elas acham que não precisam ser encontradas por Jesus, mas à medida que ela tem a curiosidade de saber quem é Jesus, de conhecer de fato quem é Jesus, e elas vão se aproximando do Mestre, a palavra do Senhor, ela nos deixa muito clara, e aqueles que já vivenciaram isso vão poder confirmar, que à medida como que nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a perceber o quão pecadores nós somos. Aquela mulher sabia que ela não deveria estar ali, ela não poderia estar ali, e se alguém, talvez não motivado em saber ou em ver Jesus, tivesse denunciado aquela mulher, ela corria um sério risco de morrer. Mas todas essas dificuldades e barreiras não foram suficientes para tirar aquela mulher do propósito de ser curada. 12 anos longe de casa, gastou tudo que tinha, vivia longe da família, vivia longe dos amigos, mas bastou um toque nas vestes de Jesus, e eu começo a imaginar, e eu te convido a imaginar junto comigo, como será que não foi a festa de recepção da família quando aquela mulher voltou para casa? Como será? Como será que não foi o testemunho daquela mulher no meio das vizinhanças dela, dizendo, olha, nossa, você estava na onde? Que 12 anos que eu não te via. Eu estava longe, estava isolada, mas eu toquei nas vestes de Jesus e hoje eu estou em casa. Talvez você não esteja entendendo, mas basta um toque que você der nas vestes de Jesus, e o milagre ele vai acontecer. Tudo aquilo que há anos vinha dando errado, Jesus ele pode colocar tudo no seu devido lugar. Tudo aquilo que há anos você vinha perdendo, Jesus ele pode, com um toque que você der nas vestes dele, colocar tudo no seu devido lugar e te restituir tudo aquilo que você foi perdido ou roubado. Um outro ponto de recomeço, eu me lembro da mulher adúltera, João capítulo de número 8. Aquela mulher pega em adultério, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele já tinha passado uma noite ensinando uma multidão. Mas quando ele vai até o templo,
Eles se deparam, ou as pessoas levam até Jesus, os fariseus, os escribas levam até Jesus, uma mulher que foi pega no ato de adultério. Aquela mulher, ela também pela lei mosaica, ela deveria ser sentenciada à morte, e uma morte por apedrejamento. Mas, quando aqueles homens tentando colocar Jesus contra a parede, eles começam a falar, o que a gente tem que fazer com essa mulher? A lei diz que ela foi pega no adultério, ela deveria ser morta. Mas Jesus, ele não fala palavra nenhuma. Ele simplesmente com as suas mãos começa a escrever na areia. Eu não sei o que Jesus escreveu ali naquela hora. Eu não sei se Jesus fez um desenho naquela hora, mas eu sei que as mãos dele estavam trabalhando ali naquela hora, enquanto muitas acusações estavam vindo contra aquela mulher. Eu não sei qual eram as palavras que Jesus estava escrevendo, se era em hebraico, se era em aramaico, se era em grego, mas eu sei que as mãos dele estavam operando ali naquela hora. Ainda que as pessoas e os acusadores não estavam vendo, mas as mãos de Jesus estavam operando naquela hora. A oportunidade daquela mulher, e eu começo a imaginar que ela estava aflita, com medo de morrer apedrejado, mas as mãos de Jesus estavam escrevendo ali naquela hora. Talvez você não esteja entendendo, talvez muitas pessoas estejam te acusando, talvez você sinta no seu coração uma acusação tão grande, mas eu profetizo nessa noite que as mãos de Jesus elas já estão escrevendo ao teu favor. Ainda que as acusações elas tenham vindo contra a tua vida, as mãos de Jesus elas estão escrevendo ao teu favor. As pessoas elas podem estar pressionando Jesus e dizer, é um pecador, é uma pecadora, é um pecador, pecou mais uma vez, errou outra vez, mas não tem nada mais precioso do que a Santa Ceia de Jesus, ou esse ato solene que nos lembra que foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Aqueles fariseus, eles ainda pressionando Jesus a respeito do que faria com aquela mulher, Jesus ele fala para aqueles homens, olha, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia fala que um a um eles foram saindo, começando pelos mais velhos. E aquela mulher, ela fica na presença de Jesus, e Jesus olha para ela e fala assim, olha, cadê os seus acusadores? Se eles não te deram sentença a te apedrejando, nem eu vou te apedrejar. Vai e não peques mais. Por que eu me lembrei dessa mulher? A mulher adúltera. Eu me lembrei dela porque muitas vezes o pecado ele quer nos afastar de Jesus. Muitas vezes pecamos e quando nós pecamos nós nos distanciamos de Jesus e nós achamos que nós estamos condenados à morte. De fato, Paulo escreve para a igreja de Romanos dizendo, olha, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas também essa mesma carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 5, fala, ora, pois, sendo justificados pela fé, tendes paz com Deus. Isso é mais interessante porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus, mas a graça manifestante de Deus, ela nos traz de volta. Aquela mulher estava condenada na voz e na mente de muitos homens, mas Jesus estava escrevendo uma história nova sobre a vida daquela mulher. Jesus ele estava desenhando algo novo para a vida daquela mulher, e as acusações que ela recebeu não foram suficientes para anular tudo aquilo que Jesus escreveu sobre a vida dela. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para a mesma igreja de Romanos, capítulo de número 8, verso 1, diz, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados segundo o seu propósito. Talvez você se sinta o maior dos pecadores e talvez até seja. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que se lavam no sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que pecaram, mas não querem viver mais na prática do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que se perderam, mas estão orando e chorando e falando, Senhor, eu preciso ser encontrado novamente. Nenhuma condenação há. Nós servimos e nós adoramos a um Deus que muitas pessoas imaginam como sendo um Deus carrasco, mas nós servimos e adoramos um Deus que é amor. Também é justiça. A essência de Jesus é o amor. Tudo que Jesus ele fez por você e por mim foi por amor. Jesus ele não tinha obrigação nenhuma de morrer naquela cruz do Calvário. Ele se entregou por amor. Hoje ele está nos dando uma oportunidade.
E ainda hoje à tarde, pensando a respeito de oportunidade, Rodrigo, me veio à mente o seguinte: nós já ouvimos muitas vezes a seguinte frase: todo ser humano merece a segunda oportunidade. Quantos aqui já ouviram? Já, né? Mas eu não gosto muito dessa frase. Eu não gosto. Porque tem gente que vai precisar de uma oportunidade. Tem gente que vai precisar de mais de uma oportunidade. Tem gente que vai precisar de um caminhão de oportunidades. Só Deus é quem sabe a quantidade de oportunidades que você e eu precisamos ou precisávamos lá atrás para nós estarmos aqui hoje à noite. Eu me lembro em 2011, quando voltei para a igreja, eu tinha acabado de voltar para a igreja e querendo buscar a Deus, e eu acabei errando, acabei tropeçando. Acho que uns 2 meses que eu já tinha voltado para a igreja. Mas me veio uma tristeza tão grande, como o pastor nos ensinou alguns anos atrás, que foi uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, ela nos leva a ver o nosso pecado, a nos arrepender do nosso pecado e a ter o desejo de deixar o nosso pecado. E eu me lembro que vim num culto de sábado, e eu conversei com o pastor, foi bem aqui, ó, bem aqui. E o pastor orou, eu pedi oração, o pastor orou, e sabe quando se sente que vem uma mão e arranca aquela tristeza, e uma voz veio no meu coração dizendo assim: vai em paz e não peque mais. O Senhor tem recomeço para a tua vida. Eu gosto do profeta Isaías, quando ele fala no capítulo de número 1, na altura do verso 16, 17, que ele fala assim: olha, ainda que os seus pecados eles estejam vermelhos como a escarlata, o Senhor, Ele pode te fazer branca como a alva lã. Versão Douglas Daniel. Sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes, e de fato, o pecado ele acontece dessa forma, o pecado ele nos afasta de Deus. Mas o Senhor ele tem um amor tão extraordinário, Jesus ele tem um amor tão extraordinário, que a presença dele, ela não é que nós devemos continuar, muito pelo contrário, mas a presença dele faz com que nós nos acheguemos mais a ele e nós deixemos o pecado. Quantos de nós, antes de levantar as mãos e aceitar Jesus, a gente era aquele cabra da peixeira? Se pisar no meu pé ou se eu me olhar feio, sai da frente. Quantos de nós? E hoje tem gente que pisa, sapateia no seu pé e você fala: louvado seja Deus. É só a presença de Jesus que pode te mudar. É só a presença do Eterno que pode mudar a sua vida. Caráter é uma coisa que o ser humano não pode mudar sozinho. Mas a palavra do Senhor ela é tão poderosa que pode mudar até caráter. E para finalizar, uma oportunidade de recomeço. Eu e você. Talvez você não entendeu, né? Mas todos os dias nós temos em Cristo a oportunidade de um novo recomeço. Todos os dias nós temos em Jesus a oportunidade de um novo amanhã. Nós cantamos um hino da harpa, nem lembro qual que é o número, que diz que nós podemos crer no amanhã porque Ele vive. Talvez, e existem muitas pessoas lá fora que vivem desesperadas, angustiadas, com medo. Existem pessoas, assim como foi dito, com ansiedade. Eu começo a imaginar e ver algumas pesquisas, como aumentou o número de pessoas dependentes de ansiolíticos. Como aumentou. Pessoas que estão dependendo de diazepam, pessoas que estão dependendo de remédio tarja preta, remédios fortes, porque não conseguem segurar a ansiedade. Pessoas que estão morrendo antes da hora, porque estão ansiosas com o seu amanhã. E ansiedade, foi você que falou, quinta-feira. O presbítero Wellington falou aqui na quinta-feira. A ansiedade é excesso de futuro. Mas nós podemos crer num amanhã melhor. Talvez hoje, domingo, tenha sido ruim para você. Talvez esses últimos dias tenham sido apertados para você, mas você pode crer num amanhã melhor, porque Jesus ele vive. Você pode crer num futuro melhor, porque Jesus ele já te garantiu um futuro de vitória, não um futuro isento de lutas, mas um futuro de vitória. Eu te faço um exercício nesses minutos que me faltam, para você se lembrar quem você era sem Jesus. Quem você era sem Jesus?
quem eu era sem Jesus. Talvez você, sem Jesus, era uma pessoa sem credibilidade nenhuma com a sua família. Talvez você, sem Jesus, vivia numa vida amargurada, numa vida triste. Lembrou como você era sem Jesus? Talvez você era uma pessoa com uma autoestima lá embaixo. Agora, quem você é com Jesus? O que Jesus já fez por você? Como eu falei, nós servimos a um Deus de oportunidades. E algumas oportunidades que nos aparecem, elas aparecem no meio da dor, no meio da aflição. Todos sabem. Todos sabem que, ou a maioria de vocês sabem que em fevereiro nós perdemos a nossa filha, Suzana e eu. E no meio da dor, a gente tem a oportunidade de se nós vamos cantar, ou se nós vamos murmurar, ou se nós vamos pular do barco, ou se nós vamos continuar no barco sabendo que quem está guiando é Jesus. Todos nós temos essa oportunidade. E logo quando a minha filha morreu, eu comecei a pensar e falar: Senhor, eu tinha tantos projetos, eu tinha tantos planos para a vida da minha filha. Eu já estava imaginando, eu ia até no mercado, que eu não gosto de ir no mercado, eu estava até imaginando ir para lá, num lugar que eu não gosto, com a minha filha, para ver se ficava legal. Eu estava imaginando, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem me dado de poder ir a algumas igrejas para poder ministrar a Tua palavra, levar a minha esposa, levar a minha filha, a minha família. E de repente eu estou vendo esse sonho ruir, esse sonho desmoronar. E o Senhor falou uma coisa no meu coração dizendo assim: Daniel, eu sou um Deus de oportunidades. A oportunidade que eu dei para vocês, do período em que a sua esposa estava grávida, que a Suzana estava grávida, aquilo foi uma oportunidade, vocês aproveitaram da maneira como tinha que aproveitar. Falei: Jesus, mas não podia ser só mais um pouquinho para eu pegar minha filha no colo? E nós ficamos um mês em casa, orando, chorando, sendo curados, e o Espírito Santo ministrando no nosso coração, dizendo assim: eu sou um Deus de oportunidades. O Senhor usou algumas pessoas para ministrar sobre as nossas vidas também, dizendo: olha, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Não que o nosso coração duvide, o meu pelo menos não estava duvidando disso, mas crendo que o Senhor vai fazer o milagre. A Suzana, ela foi fazer alguns exames, e um dos médicos chegou e falou para nós assim, para ela, né? Ela entrou na sala: você não pode engravidar de novo. Para você engravidar de novo, vai ter que ser daqui 2 anos. 2 anos. Porque tudo que te aconteceu, só daqui 2 anos que seu corpo vai se autocurar. Traduzindo o que ele falou. Na hora ela saiu do consultório, chorando, óbvio. E o meu coração fechou para essas palavras. Eu falei: não. Daqui 2 anos é capaz de eu levar o meu filho ou minha filha para esse médico consultar. Só para ele ver que 2 anos é muito tempo. E a Suzana, ela começou a ficar um pouquinho angustiada, óbvio. Mas a gente fez uma oração e o coração dela foi tranquilizando. E ainda nessa bateria de exames que ela precisou fazer, devido ao óbito da Giovana, em um desses exames, ela precisou entrar numa sala para fazer uma ultrassom. E a médica que estava fazendo a ultrassom olhou para a cara dela, arregalou os olhos. A Suzana ficou meio: meu Deus, de novo essa feição. E logo quando acabou a ultrassom, a médica falou para ela assim: olha, eu não quero que você se desespere, mas nós estamos vendo aqui que tem uma bolinha no seu útero. E essa bolinha no seu útero pode ser um cisto. E a Suzana ficou meio assim. Mas essa bolinha também pode ser um saco gestacional.
A Suzana veio embora. Foi uma sexta? Uma quarta-feira. A Suzana veio embora, eu estava em casa, e ela me falou isso. Eu falei assim, cisto? Não, esquece. Isso aí não é cisto não, isso é criança. Esquece, isso não é cisto, isso é criança. E ela, mas meu Deus, e se for cisto? Meu Deus, tem que fazer tratamento. O convênio ainda está na carência. Meu Deus, falei, Suzana, em nome de Jesus, aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Eu não sei cantar, mas você que sabe, canta o mais alto que você puder e canta por mim. E ela ficou assim. Na quinta-feira, nós tínhamos um retorno com a ginecologista dela. E a abençoada me ligou, Régio, na quarta-feira à tarde. Então, a Suzana tinha um retorno, só que a gente vai precisar desmarcar. E eu falei, sangue de Jesus, é o cão. A gente vai poder marcar só para o mês que vem. Falei, que data, minha mulher? Que data, dona? Aí ela, não, só para o dia 27. Era 25 de um mês e era para o 27 do outro. Falei, tá queimado, tá amarrado. Não precisa nem marcar, dona. A gente começou aí essa mesma médica pediu para que a Suzy fizesse um outro exame. A Suzana fez um outro exame. E para a honra e glória do Senhor, estamos grávidos novamente. Talvez você não consiga entender tudo aquilo que Deus ele está fazendo na hora que Ele está fazendo. Talvez você, assim como eu, quando recebe uma notícia ruim, o seu coração começa a estremecer, começa a angustiar. Mas eu agora estou te fazendo um desafio. Deus é um Deus que faz aquilo que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, no momento em que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. E Deus, Ele é um Deus que tem oportunidade para você. Talvez você hoje esteja chorando, mas eu profetizo em nome de Jesus que a alegria plena, a alegria genuína, a alegria verdadeira, ela vai raiar no seu coração e não vai dar tempo de você lembrar de toda a tristeza que antes estava imperando sobre a tua vida. Logo quando nós descobrimos essa gestação, meu Deus, como foi difícil para não falar nada para ninguém. Como foi difícil. A Suzana fez esse exame e eu finalizo. Num sábado, um exame de beta-HCG. Abençoada, além de ter desmarcado o retorno, ela pediu um exame de beta-HCG quantitativo. Só ia mostrar a quantidade de hormônios. Eu sei a quantidade de peso que pode ir numa laje, mas de hormônios que pode ir num corpo, não faço nem ideia. A Suzana fez o exame num sábado, e nesse mesmo sábado nós tínhamos um casamento de um amigo para irmos. Ela fez, fomos no casamento, estávamos de posse desse exame, e eu comecei a olhar e falei assim, Jesus, quanto número aqui, Senhor. E a gente, e aí, Suzy, você está grávida? Você não está grávida? Cisto não é, isso descarta. Aí ela, olha, não sei, não faço ideia. Mandei para minha mãe é enfermeira. Minha mãe olhou e falou assim, olha, os números limites já foram ultrapassados. Então, pode ser uma gestação, mas pode ser alguma outra coisa também. Mas eu creio que é uma gestação. E eu chamei o meu amigo que estava casando e falei assim, Marcos, por gentileza, cara, eu não conheço ninguém aqui na sua festa. Tem algum médico aqui? Ele falou assim, tem, ó, vai lá e fala com aquele rapaz ali, ele é médico. Peguei o celular, expliquei para ele, olha, há tanto tempo, a minha esposa teve um óbito fetal e tal, fez exame e tal. Expliquei tudo que acabei de explicar para vocês. O homem pegou o meu celular e falou assim, uau, vocês estão grávidos. E olha, vocês estão bem grávidos. Sabe? Finalizo de vez dizendo para você. Quando alguém, direcionado pelo Espírito Santo, vier aqui, ou for até aí,
para te falar. O Senhor está me dizendo para te falar assim, assim e assim. Em nome de Jesus, não duvide. Me lembro da irmã Val vindo por algumas vezes falar com a Suzana e eu. Falar assim, o Senhor vai dar. O Senhor vai dar. O Senhor vai dar. E no meu coração eu falava, Senhor, não sei quando, mas já... Acabei com todos os microfones da equipe. Mas no meu coração eu falava, amém, Jesus. Amém. Para resumir e para a gente orar e ceiar. Não sabemos se é um menino ou uma menina, mas sabemos que está bem, graças a Deus. Essa semana nós já fizemos uma outra operação. Louvado seja Deus, está tudo caminhando nos conformes. E eu te convido a orar por nós. Todas as vezes que estiveres orando. Nós somos carentes da oração da igreja. Nós somos carentes, tá, de todo o carinho. E nós agradecemos. Eu publicamente agradeço todo o carinho que a igreja teve para conosco. Tá? Precisamos desse carinho ainda, tá? Não precisa parar não. Precisamos. Que Cristo Jesus ele possa abençoar a cada um de vocês. E esteja orando por nós. Que eu creio que a nossa vitória é a vitória da igreja. Amém? Vamos nos pôr em pé? Deus é um Deus de oportunidade. Se você sair daqui nessa noite lembrando que Deus é um Deus de oportunidade, já é o suficiente. E daqui a pouco nós vamos participar de mais uma oportunidade que Jesus nos deu através da Santa Ceia do Senhor. Amém, Senhor? Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é fiel, ó Pai. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor. Nós somos gratos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos dado. Nós não somos merecedores, ó Pai. Mas é a Tua bondade, é o Teu amor que tem nos alcançado, Senhor. Nós somos gratos diante de Ti por tudo quanto o Senhor já tem operado, ainda que os nossos olhos não tenham visto, mas as Tuas mãos, elas continuam escrevendo em nosso favor, ó Pai. Assim como foi na vida daquela mulher adúltera, onde todos a acusavam, mas o Senhor estava escrevendo uma nova história. Eu creio e eu profetizo em nome de Jesus que novas histórias estão sendo escritas aqui neste lugar, ó Pai. Histórias de sucesso, histórias de vitória, histórias de conquistas espirituais acima de tudo, ó Pai. E nós profetizamos que os testemunhos serão contados de tudo aquilo que o Senhor está operando, daquilo que as Tuas mãos estão fazendo, porque o Senhor é fiel, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. O meu coração se alegra, Senhor, de tamanhas bênçãos e milagres a qual o Senhor tem operado em nossas vidas. Em nome de Jesus, sê conosco para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Talvez alguns vão querer saber. A Suzana está de 3 meses. 2 meses. 3 meses. 3 meses e 1 semana. Amém? Louvado seja Deus. Eu sim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos.